Nenhuma igreja foi estabelecida para ser grande. Toda igreja foi estabelecida para se multiplicar. Quantas igrejas vocês acham que temos aqui nessa manhã? Quantas? Quantas igrejas vocês acham que nós temos aqui nessa manhã? Cada um de nós somos uma igreja. Cada um aqui é uma igreja. Aonde está o grande erro dos cristãos nos últimos dias? Por que que a gente não alcança o mundo? Porque nós gostamos de ajuntar a igreja no mesmo lugar. Nós gostamos de ficar juntos. E volto a dizer, aonde há aglomeramento de pessoas, o que que acontece? A produção de pecados, de intrigas, de brigas, de separação. E nós começamos a girar em torno de nós mesmos e não cumprimos o nosso propósito. Jesus disse, o reino dividido não prospera. Então a palavra do Senhor diz que Cristo olhou para a sua igreja naqueles dias e disse, ide, não fique, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações precisam ser discípulos de Jesus, todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque todo seguidor de Cristo é batizado no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Se o indivíduo diz ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, mas não é batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nas águas como Cristo ensinou, ainda não é discípulo. E a Bíblia diz, ide, faça discípulos e ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja de Deus nessa terra. Pregar o evangelho, fazer discípulo e ensinar o novo discípulo a guardar tudo aquilo que o Senhor pediu e ensinou. Esse é o propósito da igreja. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Uma vez que está claro para nós que a igreja tem um propósito, que é salvar pessoas, que é fazer discípulos, que é trazer as pessoas para próximo de Jesus, primeiro, porque muitas vezes nós achamos que evangelizar é trazer pessoa para a igreja. Evangelizar não tem nada a ver com trazer pessoa para a igreja. Talvez eu estou indo contra um pensamento que colocaram na sua cabeça. Evangelizar não tem nada que ver a trazer pessoa para a igreja. Para que serve a igreja? A igreja serve para nos ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Mas antes de vir para a igreja, a pessoa tem que vir para quem? Para Jesus. E a igreja vai ensiná-lo a guardar todas as coisas. Aí ele vai decidir sobre os ensinamentos que esta igreja está ensinando, se lá é o melhor lugar para ele estar e se lá ensina tudo que a Bíblia realmente ensina. Aí ele vem para a igreja. Mas primeiro é o evangelho, primeiro Cristo, depois as doutrinas. Não primeiro doutrinas e depois Cristo. É o contrário. Então, uma vez que nós temos a missão da igreja, nós temos o propósito da igreja, nós temos o objetivo da igreja, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O que você acha? Para o que você acha que Deus te chamou? O que você sabe fazer que você poderia usar isso para falar de Jesus para alguém? A Bíblia vai nos contar a história de um homem
que ele vivia em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. A Bíblia diz que a Síria, e se você gosta de história, de geografia, de geopolítica, a Síria, assim como os Estados Unidos da América hoje, que tem presença militar em quase todos os países do mundo, a Síria era mais ou menos isso. A Síria, no século 8 antes de Cristo, ela dominava o mundo. O mundo. Com capital, com sede primária na Babilônia. Porque Nínive foi destruída. Então a Bíblia diz que nesse período da história, a Síria conquistou o reino do norte, com capital em Samaria. Lembra de Jeroboão? E a Bíblia diz que a Síria conquistou o reino do norte porque o povo de Israel, eles foram divididos em dois reinos, o sul e o norte. E no século 8 a.C., a Síria conquistou o reino do norte e ela agora estava marchando para conquistar qual outro reino? O reino do sul, com capital em Jerusalém. E nesse período haviam homens que eram usados por Deus para transmitir as mensagens de Deus ao seu povo. E nós conhecemos que nesse período nós tivemos alguns reis, Ezequiel, e também tivemos o profeta Isaías. E a Bíblia vai nos contar aqui que Isaías estava vivendo a vida dele nesse período, e Deus escolhe Isaías para ser o profeta, através do qual ele iria transmitir as mensagens dele ao povo que estava prestes a se tornarem escravos. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Escuta o que eu vou falar. Você pode ter aqui, nessa igreja, o melhor pregador. E nós adventistas, a gente tem uma fissura por pregador, né? E se não for o pregador tal, eu não vou. E quando é o pregador tal, a gente cancela todos os compromissos para ir ouvir o indivíduo, como se o poder estivesse no indivíduo. A gente tem uma fissura por pregador, que é um negócio, como algumas igrejas têm fissura por cantor. Mas o poder não está no mensageiro. O poder está no coração de quem recebe a mensagem. A Bíblia diz que o reino do norte, ele foi conquistado por Nabucodonosor no ano 604, tempos bem depois de Isaías, porque o reino do sul decidiu não ouvir a palavra do profeta. Então não culpe o profeta, porque a palavra ela é de quem? De Deus. O problema é o coração que a recebe e decide o que vai fazer com ela. O reino do sul foi conquistado pela Babilônia no ano 604 a.C., vocês sabem. Nabucodonosor veio, invadiu Babilônia, levou o rei amarrado pelo nariz e levou os nobres para a Babilônia para servirem como eunucos, Daniel e seus amigos e muitos outros. Por quê? Porque eles não ouviram a mensagem do profeta. E não foi só um profeta, foram alguns profetas. O próprio Daniel pregou, o próprio Isaías pregou, o próprio Ezequiel pregou e muitos outros pregaram. Mas o povo mesmo assim escolheu ser escravo. Então o problema não é o mensageiro, o problema não é a mensagem, o problema é o que você faz com a mensagem. E foi nesse contexto que Jesus contou a parábola do semeador. Há corações que recebem a palavra e não deixam ela crescer. Não produz raízes, como terreno pedregoso. Há outros que recebem a palavra e caem no coração e aí sufoca. Não, eu vou guardar isso aqui, um dia eu uso. O terreno com espinhos.
Há outros que recebem a palavra, mas não dão interesse, vão e voltam para casa do mesmo jeito. É aquele terreno que os pássaros vieram e comeram. Mas há outros não, que abrem o coração, deixam a palavra entrar e ela nasce e dá frutos. A Bíblia diz que o povo de Israel, mesmo sabendo o que aconteceu com o reino do norte e poderia acontecer com o reino do sul, eles não deram ouvido à voz do mensageiro.